Você não é apenas um corpo. Você não é apenas um nome. Você não é apenas alguém tentando sobreviver neste mundo. Segundo Neville Goddard, você é um ser cósmico. Nesta palestra de 1969, Neville revela uma das ideias mais ousadas do cristianismo místico: Cristo não é um homem separado de você, mas um modelo divino que desperta dentro de cada ser humano. Ele afirma que um único ser caiu para se tornar todos nós, e que esse mesmo ser despertará individualmente em cada um. O que significa nascer do alto? O que é o despertar no crânio? Quem é Davi nessa experiência? E por que ele diz que você é Deus Pai? Prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga a Bíblia, Cristo e a si mesmo. Esta noite, quero que vocês pensem em Cristo como um ser cósmico que contém a todos em si. Tendo morrido por todos, este único ser está em todos e ressuscitará em todos. Somente um ser pode ressuscitar, pois somente um caiu. Tendo destruído deliberadamente o seu templo na queda, Deus, este único ser, está reconstruindo o seu templo a partir dos redimidos, para que ele se torne algo muito maior do que era antes da sua destruição. Um único ser, contendo todos em si, caiu neste mundo de morte para se individualizar como você, como eu. Esse mesmo ser ressuscitará em todos nós, individualmente, e quando isso acontecer, o nome Divino Senhor será conferido ao indivíduo em quem ele ressuscitou. Na maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios, ele nos diz: de agora em diante, não considero ninguém segundo a perspectiva dos homens, embora antes eu tenha considerado Cristo segundo a perspectiva dos homens, agora já não o considero assim. Por quê? Porque Paulo foi conduzido da tradição à autodescoberta. Embora estivesse determinado a destruir aqueles que acreditavam em um Salvador diferente daquele em que lhe for ensinado, Paulo descobriu que o Cristo de quem falavam era um modelo de salvação contido em cada criança nascida de mulher. Foi Paulo quem disse: quando aprouve a Deus revelar-se em mim, não consultei carne nem sangue. O modelo se desdobra de uma única maneira, e Paulo tentou descrever como se desdobrou nele. Não consigo encontrar os detalhes exatos em sua descrição, mas Paulo nos diz para imitarmos a Deus como filhos amados. Ora, para imitar alguém ou alguma coisa, primeiro é preciso ver ou ouvir. Como imitar algo que não se vê nem se ouve? Meu propósito é ensinar-lhes como imitar a Deus como um filho amado, pois a imitação só se realiza ouvindo o que aconteceu e crendo nisso. Agora, surge a pergunta: como podem os homens imitar aquele de quem nunca ouviram falar? E como podem ouvir se não há quem pregue? E como pode haver quem pregue se não for enviado? A fé vem por ouvir, e o que se ouve vem pela pregação de Cristo. Se, quando eu lhes disser que vim do Pai, vocês aceitarem minhas palavras e crerem que estou lhes dizendo a verdade, então depositarão toda a sua esperança nesta promessa e no seu cumprimento em vocês. Eu lhes digo, um só ser caiu para se tornar tudo, e um só ser se manifestará em tudo, conforme cada um for chamado de acordo com o seu propósito. Eu fui chamado em 1959. Ele pode chamar você esta noite, mas cada um de nós será chamado individualmente pelo mesmo ser que está se manifestando em tudo. Não consigo conceber nada comparável a isto, pois, a menos que nasçamos de um alto caminho, permanecemos no mundo da morte, girando a roda da recorrência indefinidamente. Posso assegurar-lhes, com base no que sei por minha visão interior, que todos escaparão. Deus não deixará nenhuma parte de si mesmo no mundo da morte. Ele é um único ser que, contendo tudo, caiu no mundo da morte. Esse mesmo ser, ressurgindo em cada um, individualmente segundo o seu propósito, reconstrói o seu templo a partir dos redimidos. Se você deseja imitar a Deus como um filho amado, primeiro precisa de um modelo a seguir. Isso é verdade em todas as áreas da vida. É necessário um molde no qual o metal fundido é vertido para formar uma peça. Jesus Cristo é o molde que deve ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição é um estado de fusão ao qual você deve ser reduzido. Seu corpo físico, quando queimado, é reduzido a pó, portanto, não pode ser este corpo que é reduzido a um estado de fusão. Não.
Não é o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual. O cristianismo se baseia na afirmação de que uma determinada série de eventos ocorreu, na qual Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Não tem nada a ver com nenhum indivíduo em particular. A história de Paulo, que precedeu os evangelhos em 20 ou 25 anos, não se preocupa com o que acontece com o indivíduo entre o berço e o túmulo. Se aquele chamado Jesus fosse carpinteiro, pedreiro, assentador de tijolos ou cafetão, isso não interessaria a Paulo. Ele estava interessado apenas no que acontecia com o indivíduo. Paulo sabia que havia despertado do sonho da vida, mas não podia compartilhar suas experiências com os outros, exceto por meio de palavras. É-nos dito que ele passou seus últimos dias, da manhã à noite, discutindo o reino de Deus e tentando persuadir outros a respeito de Jesus. Alguns creram, enquanto outros não. Isso é verdade neste mundo em que vivemos. Quando conto o que me aconteceu, individualmente, minhas experiências são tão incomuns que a pessoa comum não as aceitará. Elas, ainda presas ao mundo de César, estão mais preocupadas em como ganhar $1 a mais do que com o mundo eterno da vida. Embora este mundo de morte seja temporal, ele continuará como se fosse eterno, até que o indivíduo ouça a palavra de Deus e responda com fé, depositando toda a sua esperança na graça que lhe será concedida na revelação de Jesus Cristo dentro dele. Foi aí que o ser único, que nos contém a todos, caiu. Foi um ato deliberado e necessário para que ele se expandisse além do que era antes da queda. Não fizemos nada de errado para merecer nossa queda, pelo contrário, desejamos entrar neste mundo de morte. Concordamos em assumir essas vestes mortas, em sermos escravizados por elas e em vencê-las. Fizemos isso com a plena confiança de que aquele que nos contém a todos nos redimiria a todos. No capítulo 32 do livro de Deuteronômio, lemos: Ele estabeleceu limites para o povo, segundo o número dos filhos de Deus. Portanto, cada criança é uma vestimenta usada por um filho de Deus, e Deus não deixará nenhum de seus filhos neste mundo de morte. Ao contrário, cada filho se erguerá, individualmente, para a compreensão de que ele é Deus Pai, pois todos nós somos necessários para formar esse único ser que é Deus e Pai de todos. Quando falo de Jesus Cristo, não me refiro a um homem, mas a um modelo. Assim como Paulo, não vejo mais Cristo de um ponto de vista humano. Antes o via dessa forma, mas não mais. Agora o vejo como um modelo de salvação que começou a se desdobrar em mim em 1959, quando despertei em meu crânio. Até aquele momento, eu, assim como você, não fazia ideia de que estava sepultado ali, mas, porque isso aconteceu comigo, agora profetizarei para você. Um vento tempestuoso possuirá, e você despertará dentro de si mesmo para descobrir que está sepultado em seu crânio, de onde emergirá. Esse será o seu nascimento do alto, do qual João fala, dizendo: em verdade te digo que, se não nasceres de novo, não podes entrar no reino de Deus. Este reino é a nova era mencionada como aquela era, em oposição a esta era. Esta é a era da morte, onde tudo começa e termina, enquanto aquela era é a vida eterna. Tendo vencido o mundo da morte, Jesus Cristo, o modelo, se revela à medida que vocês ascendem, vitoriosos, ao mundo da vida eterna, pois vocês são os deuses que desceram, individualizando-se para ascender como o Senhor, pois não há outro ser. O mundo pode condená-lo se você for um ladrão de profissão, mas Paulo não. Pouco importa o que aconteça com você individualmente entre o berço e o túmulo. Mas importa muito se, ao ouvir minha história de salvação, você acreditar nela, pois então você romperá a casca e se elevará acima de toda essa tolice mundana. A história da salvação nos foi contada da mesma forma que foi contada a eles, mas não lhes trouxe benefício algum porque, acreditando que este mundo de morte era real, estavam mais interessados em alcançar maior intelecto e mais riquezas aqui. Portanto, a história não foi recebida com fé. Li uma história sobre Lord Russell que, embora gostasse de ser chamado de Lord, disse: considero a religião uma doença, nascida do medo. Uma fonte de sofrimento indizível para a raça humana. Bem, eu lhes digo que não é uma doença, embora eu saiba que existem inúmeras formas de interpretar o grande mistério. Assim como Paulo, fui ensinado que Cristo era um homem que veio ao mundo e afirmou ser o Messias para salvá-lo. Mas eu lhes digo,
O cristianismo se baseia na afirmação de que uma certa série de eventos sobrenaturais aconteceu, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação da humanidade. Quando percebi que esses eventos descreviam o homem ideal que era Cristo, soube que não havia outro. São necessários muitos golpes do mundo para nos reduzir àquele ser líquido e cósmico que desperta na sepultura. Essa sepultura não está em algum cemitério, mas no crânio de onde um vento tempestuoso o despertará. No Talmud de Jerusalém, há uma tradição que diz que o Messias nasceu em Belém na noite da destruição de Jerusalém e foi levado por um vento tempestuoso. Eu lhes digo que isso é verdade. Quando o vento tempestuoso me dominou, senti um tremor da cabeça aos pés. Ao despertar, senti como se meu corpo estivesse sendo despedaçado. Esperando encontrar o mesmo quarto em que havia me recolhido, acordei em um túmulo que intuitivamente reconheci como sendo meu crânio. Estava selado, e ao remover uma pedra, descobri que podia forçar minha cabeça para dentro da abertura. Assim o fiz, e saí daquele crânio como uma criança sai do ventre de uma mulher, mas este era o ventre de cima, e não o de baixo, pois é preciso nascer de cima para herdar o reino de Deus. Então, toda a simbologia descrita nas Escrituras me envolveu, testemunhando o evento. Está escrito que o anjo do Senhor disse aos que iam ser testemunhas, ide e o encontrareis, porque hoje Deus nasceu em Belém. Procurai este sinal. Um menino envolto em panos, deitado no chão. As testemunhas foram depressa e encontraram o sinal, mas não conseguiam ver quem estava tendo a experiência, porque ele era espírito e, como Deus é espírito, era Deus quem havia nascido. Embora eu não pudesse ser visto por olhos mortais, minhas testemunhas não podiam me ver, mas eu podia vê-las, e cada pensamento delas era objetivo para mim. Então, o sinal do meu nascimento foi levado por um vento tempestuoso. Agora, sabendo que sou Deus, que sou um pai, preciso de um filho para testemunhar minha paternidade. 5 meses depois, Davi, o Filho de Deus, apareceu diante de mim e me chamou de pai, e eu cumpri sua promessa. Então, retornei à limitação da minha cruz para compartilhar minhas experiências com vocês, meus irmãos, para encorajá-los a crer. Vi meu único filho, que é o único Filho de Deus. Esse filho é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, provando que a jornada chegou ao fim e a coroa da justiça é minha. Desempenhei todos os papéis, belos e feios, neste mundo. Tive que fazer isso para ver meu filho, cuja beleza é imensurável e cujo nome é Davi. Agora, o terceiro grande ato revela sua verdadeira identidade como ouro derretido. No livro de Zacarias, lemos: Ele estava no Monte das Oliveiras, quando este se dividiu do leste ao oeste, uma metade movendo-se para o norte e a outra para o sul. Você descobrirá, como eu descobri, que o Monte das Oliveiras mencionado aqui é o seu corpo, pois o Antigo Testamento é uma premonição, uma previsão não totalmente conclusiva e imediatamente evidente. É uma sombra, mas não a substância. Zacarias se refere a uma montanha, mas quando isso acontecer com você, perceberá que a montanha é você mesmo. É o seu corpo que se divide de cima a baixo, de leste a oeste, enquanto um lado se move para o norte e o outro para o sul, revelando ouro líquido e fundido em sua base. Ao olhar para esse ouro vivo e líquido, soube que era eu mesmo, e me fundi a ele e subi para dentro do meu crânio, para o reino dos céus, pois o reino está dentro de nós. Naquele momento, deixei o mundo da geração e retornei ao mundo da regeneração, enquanto os céus reverberavam como trovões. Tendo retornado ao estado fundido, lancei-me no molde que foi preparado para mim antes mesmo da existência do mundo, para me tornar a imagem viva que irradia e reflete a glória de Deus. Agora sou a imagem expressa do próprio Deus. O desejo primordial de Deus foi: façamos o homem à nossa imagem. Eu lhes digo, ele realizou isso. Como um dos deuses, completei a jornada, mas, como somos todos irmãos, sou compelido a permanecer no mundo para lhes dizer, na esperança de que vocês, que ainda dormem, acreditem em mim. Digo que o Cristo das Escrituras é um modelo de salvação e não um homem separado de vocês. Os 4 grandes atos que compõem essa redenção começam com o seu despertar interior e terminam com a descida da pomba. 2 anos e 9 meses após a minha ascensão ao reino dos céus,
o Espírito Santo desceu sobre mim em forma corpórea como uma pomba e me envolveu em amor. Então eu soube que havia cumprido todo o meu papel e que agora era uma pedra gloriosa e viva no corpo vivo de Cristo ressuscitado. Cristo é o único ser que caiu contendo tudo em si. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como ele não poderia cair sem todos nós, concordamos em cair com ele. Esse foi um acordo para a expansão, pois a verdade é uma iluminação em constante expansão. Deus, tendo atingido o limite da contração e da opacidade, morreu para acender a expansão e translucidez ilimitadas. A opacidade, que é dúvida, é personificada como uma coisa e chamada de diabo, e essa coisa, chamada de homem, é o limite da contração. Pode ser difícil de acreditar, mas, como Paulo disse após sua revelação, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O homem acredita que está se tornando cada vez mais sábio, mas isso não passa de uma ilusão. Deus, porém, permite que essa ilusão continue enquanto os homens se condecoram mutuamente, sabendo que, após a revelação, o homem compreenderá que a Bíblia não fala de um Messias que virá de fora, mas de dentro. Um homem caiu, dizendo: Eu digo. Vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. Contudo, vocês cairão como homens e morrerão como um só homem, ó príncipes. Conseguem imaginar isso? Caindo como um só homem, somos príncipes, e se isso é verdade, então nosso Pai é um rei. Eu lhes digo, nosso Pai é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, pois Ele é o Senhor Deus Jeová, que nos eleva a si para que cada um de nós possa tomar plena consciência de ser o Pai. Independentemente do seu sexo atual, você é um filho de Sol destinado a despertar como o Pai. Esta maravilhosa história das Escrituras é completamente mal compreendida. Os pregadores de hoje não foram enviados, pois ainda não despertaram, portanto, eles contarão todo tipo de história a respeito da interpretação das Escrituras. Antes de 1959, eu não havia sido enviado, mas em 1959 fui chamado, incorporado ao corpo de Deus e enviado. Essa incorporação é como uma impressão feita por um selo em cera ou argila, pois saí trazendo a imagem de Deus. O olho mortal não pode ver essa imagem, e quando eu morrer aqui, meu corpo físico se desintegrará como todos os corpos. Meus amigos dirão que estou morto, pois para eles sou um ser mortal com fraquezas e limitações da carne. Aqueles que me veem como Névio estão enganados, pois não conseguem ouvir o que estou dizendo, pois veem um corpo se desintegrando diante de seus olhos. Julgam pelas aparências e não conseguem compreender que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o homem exterior, enquanto Deus vê o homem interior, e eu, o homem interior, fui impresso em Deus como um grande selo em cera. Visto este pequeno corpo que continua a se deteriorar, contudo, invisível aos olhos mortais, irradio e reflito a glória de Deus. Sou a imagem expressa da pessoa que é Deus, mas somente aqueles cujos olhos estão abertos me verão. Prometo a vocês que me ouvem esta noite que não demorará muito para que partam deste mundo. Não tenham medo. Vocês serão trazidos de volta à vida, em um mundo como este, para continuarem sua jornada. Se acreditarem no que ouviram de mim, embora eu não esteja mais lá, aonde quer que forem, falarão da obra que realizei aqui. Individualmente, deixei o mundo da morte. Estou apenas aguardando o momento em que esta pequena veste será retirada pela última vez. Não retornarei mais a um mundo de mortalidade como este, pois terminei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está reservada, onde irei esperar que todos os meus irmãos entrem nessa união e sejam aquele que desceu carregando tudo. Prestem atenção em minhas palavras, não estou enganando vocês. Não demorará muito para que vocês tirem esta veste e se vejam restaurados à vida. Lá, vocês encontrarão muitos de seus amigos que partiram antes de vocês. Será um mundo exatamente como este, onde vocês farão todas as coisas que fazemos aqui. E vocês se lembrarão de quem os ensinou. Vocês não me verão lá, mas eventualmente me verão. Agora estou indo para onde vocês não podem ir, mas vocês irão, pois todos despertarão como Deus Pai.
Não estou tentando persuadi-lo a mudar sua atitude em relação ao orador. Estou apenas compartilhando o que sei por experiência própria. Assim como Paulo, não recebi esse conhecimento de um homem, ele veio por meio da revelação da verdadeira natureza da salvação. É algo completamente diferente. A salvação não é um homem, mas um modelo humano oculto em todos, que despertará em todos numa experiência em primeira pessoa, singular e no presente. Quando essa experiência for sua, você também saberá quem você é. Fui ensinado a acreditar que Deus era outro, mas quando o modelo despertou em mim, eu soube que eu era ele. Agora permaneço no mundo apenas para compartilhar essa sabedoria com meus irmãos. O autor desconhecido da Epístola aos Hebreus disse: Irmãos santos, olhem para Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Todos nós participamos deste grande dom, portanto, voltemos nosso olhar para Jesus, o apóstolo que foi chamado e enviado. É Jesus quem foi chamado. É isso que você realmente é. Como apóstolo, você foi chamado e enviado para contar a história da salvação por experiência própria. Você anunciará as boas novas, sabendo que nem todos que as ouvirem responderão positivamente. Aliás, muitos, mais interessados nas honras dos homens, as desconsiderarão. Aqueles que possuem 50 milhões de dólares só estão interessados em aumentar sua riqueza para 100 milhões e, embora possam ter 80 anos quando ouvirem sua história, isso não os interessará, pois ainda desejarão mais daquilo que deixarão para trás quando partirem deste mundo, já que não poderão levar nada consigo, como você sabe. Criarão um mundo como este, porém desprovido do que construíram aqui, e se colocarão em um papel mais adequado à obra que ainda será realizada neles pelo Filho de Deus que veste essa veste. Ele poderá tirá-los do papel de milionários e colocá-los no papel de engraxate ou de limpador de latrinas, se isso for necessário para a obra que ainda precisa ser feita neles. O mundo para o qual eles vão é tão real quanto este. Sei disso por experiência própria. Já me sentei em uma cadeira e senti algo acontecer dentro de mim, e vi um mundo que era solidamente real. Conforme minha consciência seguia a visão, eu entrava nesse mundo e ele se fechava sobre mim, enquanto este mundo se fechava. Enquanto estava nesse mundo, meu corpo era real. Era visto e ouvido por outros. Se, naquele mundo, eu tinha um corpo como este, e ainda assim aqueles que estavam aqui viam meu corpo adormecido em uma cadeira, como eu o obtive? Era tão real para mim e para aqueles que me viam e me ouviam lá quanto este corpo que vocês veem aqui agora. Vocês poderiam destruir este corpo, mas não teriam destruído aquele corpo naquele mundo. William Blake disse certa vez: o carvalho é cortado com o machado e o cordeiro é abatido pela faca, mas suas formas eternas permanecem para sempre e são reproduzidas pela semente do pensamento contemplativo. Quando entrei naquele mundo, eu sabia que era um homem chamado Neville. Eu tinha tanta consciência de ser Neville que me vesti com o corpo que era Neville, contudo, eu sabia que havia um corpo que era Neville, profundamente adormecido em uma cadeira. Como isso aconteceu? Pela semente do pensamento contemplativo. Quando você morre aqui, você se remodela à semelhança de quem você é, apenas reduz a idade para um tempo que lhe agrade. Um homem de 80 anos, sabendo o que sabe agora, terá um corpo de 20 anos, produzido pela semente do pensamento contemplativo. Quem faz isso? O Deus nele. Ele não passará pelo ventre de uma mulher, mas criará um novo corpo pela semente do pensamento contemplativo. Ele continua naquele mundo, assim como aqui, para morrer lá e recomeçar tudo de novo até ouvir a história da salvação e crer. Agora, vamos entrar em silêncio.